eu desconheço uma ferramenta que seja tão completa, você pode falar um termo em inglês, tão hardcore como a nossa. Porque a gente nasceu de uma necessidade mais dolorosa, né, que é gerenciar os motoqueiros lá atrás. A gente tem coisas no sistema que eu acho que alguém que fosse mapear um sistema de gerenciamento de serviço externo puramente agora, nem olharia. A gente tem uma vantagem competitiva bem grande, mas o mercado é super dinâmico, né? Então a gente é o pé embaixo o tempo inteiro para que a gente possa conseguir continuar colhendo os frutos dessa maturidade que a gente tem no sistema, né? É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Um Jogando para a plateia. Novo. Mais um episódio aqui, Ferrari. Isso. Conversando com startups. Pois é, esse é o tema que há quanto tempo a gente não recebeu uma startup? Pois né? é, fazia um tempinho que a gente não estava falando de startups, projetos novos e projetos bacanas. E a gente gosta de conhecer isso porque normalmente as startups que vêm aqui se dão bem, né, Ferrari? Mas o histórico diz recebe que sim. investimento. Exato, exatamente. Vamos lançar mais uma hoje, então. Perfeito. Quem é o convidado, então, do Hoje a gente está recebendo aqui Tomás Pessoa. Ele é fundador e CEO da Donk, uma plataforma de gestão de equipes de campo para empresas. Então você precisa resolver um problema de gestão da tua equipe de campo em diversos nichos. A Donk resolve e a gente vai descobrir como com o Tomás. Seja muito bem-vindo. Maravilha, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Bom te receber, Tomás. A mim me disseram, na realidade, tu era surfista, cara. Pois é. O Ferrari falou que tu foi pra Indonésia surfar e não sei o quê. Como é que é essa história? Dá para ser várias coisas. Tu é daqui primeiro? Não. Eu nasci em São Paulo. Meus pais vieram trabalhar aqui quando eu tinha uns 4, 5 anos. Que ano que era isso? Tu lembra? Não, eu entreguei a idade. Não, eu nasci em 86, 91, então tu veio em 91. Eu vim com meus pais também, uma história parecida, só que eu vim em 2000, 99. A gente já tá, né? Eu não posso dizer que eu sou mané porque eu não sou. Sim. Mas o coração tá aqui, né? Os amigos. Mas tu viveu toda a década de 90 aqui, então. Sim. 89, 90. Sim. Mas, enfim, mané, minha esposa, que a avó é daqui, né? O bisavô e tal. Isso. Mas aí a gente veio pra cá e a vida foi feita aqui. E o surf faz parte. E tu gostou de surfar? Começou a surfar aqui? Nasceu na praia, assim? Não, eu nasci em São Paulo, capital. Não, tudo bem, mas desculpa, mas que veio pra cá, ficou na praia? Não, a gente morava no Santa Mônica, quando se mudou. Depois a gente se mudou pra aqui pertinho, no Cacupé. Mas, enfim, não tinha tanto trânsito na época, né? Dava pra ir mais pra praia mais rápido. Mas tu aprendeu a surfar, começou a curtir esse mundo aqui, obviamente, que foi quando tu cresceu, sim. Enfim. Primeiro veio a música na minha vida. Gosto, né, de tocar e tal. Teve banda? Até hoje eu toco. Sério? Que tipo de música? Então, eu gosto de várias coisas. Eu gosto de tocar jazz, blues. Quando eu era mais novo era mais blues. Depois eu fui começando a estudar jazz e compor música em português. Enfim, várias coisas. Tá sempre inventando alguma coisinha. Sim. Várias bolinhas na vida. Mas como hobby, assim, pra... É um hobby, mas é um hobby... Levado a sério. É um hobby, assim, que... Pra eu jogar bola com os caras que eu quero jogar, tem que ser meio profissional o negócio. Sim, entendi. Então é um hobby, mas a gente toca por aí de vez em quando. Que massa, é legal. legal. Tem uma banda? Tem um nome? Tem um grupo? Então, não tem. Cada hora a gente organiza uma turma diferente, assim. Não tem um nome. Onde é que o pessoal te encontra, então, de vez em quando? Aqui em Floripa a gente costuma tocar no Delfino, Massa. ali no centro. Que é um lugar mais intimista, assim, Sim, né? É gostoso tocar ali e tal. E é jazz aí, no caso? A última vez a gente a gente fez um negócio que chamava Poesia Brasileira. A gente pegou as músicas, juntou piano, bandolim e violão ou guitarra. Deixamos as músicas meio nuas, assim, para evidenciar as letras bonitas. E foram só músicas poéticas brasileiras, assim. Foi um show bem bonito, bem intimista. O próximo vai ser jazz. Legal. E porque você falasse que ele começou a música bem cedo, então? Foi antes mesmo de surfar, que a gente estava brincando aqui da questão do surf? Pior que foi. Eu gostaria de ter de começado a família? surfar antes, que daí eu surfar ainda melhor. Bem melhor, né? Mas é de família a música, não? Não. Eu tinha um cara na minha rua, eu falei que a gente morava ali em Santa Mônica, que tocava violão, eu fiquei fascinado e aí foi. E aí pegasse o violão e começasse a brincar junto? E daí segundo meu pai, eu peguei uma doença chamada tocar violão, porque eu não queria fazer mais nada. Só queria ficar no quarto tocando violão.
Eles tinham que controlar para ver se tinha vida social. Sim. Mas era época de Era colégio? Tomás e o violão. Era época de colégio? Eu tinha uns 11, 12, 13 anos. Uns 11, 12. E tu era bom estudante, não? Então, eu ia super bem na aula. Depois o violão. Não, esse é até um negócio legal que tem a ver com o trabalho. Essa história de ir bem na... Eu ia muito bem na escola. Mas eu não estudava muito. Tu era aquele cara que a gente tinha raiva, então, que não se dedicava tanto, assim, não ficava tanto na aula, não estudava tanto, mas ia muito bem em tudo. Mas acho que isso é uma cilada, porque, olha só, na melhor das intenções do mundo, os meus pais achavam ótimo isso. Então eles falavam, o Tomás vai bem na escola e não estuda. E era como se fosse um dom. Exato. E eu acho que isso eles fizeram na melhor das intenções, óbvio, mas eu acho que isso é uma das piores coisas que você pode transmitir para alguém, que é o resultado vir de algo sobrenatural sem esforço. Não existe isso, né? Então, foi bem legal, depois de adulto, virar essa chave, mas doeu. Imagina. Apanhou, porque na realidade o mundo ensinou dizendo, nada é tão fácil assim. Eu entrei na engenharia, primeiro semestre... Apanhou. Não, rodei em quase tudo. Que engenharia? Eu fazia engenharia de produção civil. Uhum. E no final eu abandonei, não era para mim, mas me serviu para... Aprender a estudar isso. Exatamente. Aprender que o mais importante é o esforço, né? Sim. Muito mais do que ganha quem... Mas a própria música, o esporte também deve ter te dado um pouquinho dessa noção, né? Porque tu só pode ficar bom surfando se tu surfar, praticar, aprender a fazer aquilo. A música também tem que estudar pra caramba pra ser um bom músico, né? Sim, eu acho que eu perdi muito tempo na música por causa da mesma coisa. Entendi. Que eu achava que o legal era tocar bem, como se fosse uma coisa sobrenatural. Entendi. Em vez de estudar... Mas acho que tem um negócio que eles chamam do flow, né? Do fluxo, né? Digamos, a impressão que dá que você está fazendo uma coisa bacana e bonita é quando parece que não tem esforço sendo feito, né? Então, mas aí é na hora de fazer, né? Isso. É o resultado, isso não é o processo. Tu não pode, né? Então, o processo deveria estar estressando você, nos seus casos. Até onde eu sei, você só está aprendendo quando você... Eu estava ouvindo um negócio esses dias, um neurocientista dizendo que quando você está aprendendo alguma coisa, as tuas sinapses estão se reorganizando, você está aprendendo uma coisa nova. Então, é normal e necessário a sensação de desconforto. Uhum. No estresse, né? É um caminho novo ali no teu cérebro que está sendo trilhado, né? Uhum. E aí esse desconforto vem, né? A gente gera o estresse para depois ter adaptação para aquele estresse, né? Porque eu fico pensando, eu sempre tentei aprender violão, de chegar a minha mãe até uma vez me deu um violão e tudo, mas eu não conseguia, tipo, eu tentava tocar uma ou outra, cheguei a ter aula, tudo, mas achava chato, não conseguia me concentrar para fazer atividade e não sei, tem uma coisa a ver com gosto também, eu acho, aptidão, né? Talvez. Total. Mas, esses dias eu vi um negócio bem legal, alguém falando que o melhor jeito de aprender uma habilidade é fazê-la até o momento em que seria totalmente estranho se você não fosse bom nela. Isso, que aí ela virou a consolidação de um hábito, né? Então, por exemplo, vocês que são super fluentes aqui no podcast, eu não sou. Para mim, eu sou preferido estar aqui, imagina. Não, mas eu não tenho a influência de vocês e eu vejo... Tem que ver meus primeiros episódios, né? Mas é admirável. E aí, sim. Quantos episódios já foram? 350. Desse aqui, 350, claro. Exato. Não seria razoável se vocês não fossem bons como vocês são. Mas com certeza a gente já gravou 1000 episódios de podcast. Com certeza a gente já produziu ao longo da nossa vida 1000 podcasts. Então. Isso eu tenho certeza. E é por isso esse profissionalismo todo e essa fluência, né? Uhum. Então, eu acredito que talento é algo totalmente irrelevante. Se a gente pensar em talento como, por exemplo, para fazer a mesma coisa, para fazer essa jarra aqui de vidro, sei lá, demora X horas. Talvez alguém tenha um coeficiente que demora um pouquinho menos. É o talento. Ele é mais rápido para aprender a fazer aquilo. Ganha quem não desiste. No final, no longo prazo, o talento é irrelevante. A relevância é de quem mantém aquilo ali, né? E é louco, cara, porque isso que o Ferrari falou é interessante, né, de ter aptidão, etc, mas eu tive 2 provas recentes de que a gente consegue mudar qualquer hábito na nossa vida, né?
Por exemplo, essa história do low carb, que a gente brincou, a gente é adepto de low carb, fala disso aqui no podcast também. E pra mim era inegociável não fazer uma refeição no café da manhã. Eu não conseguia me imaginar jejuando de manhã. O café da manhã sempre foi a refeição mais importante. Parecia que eu não ia ter vida se eu não comesse no café da manhã. E aí eu comecei a testar, e hoje pra mim é natural fazer jejum de manhã, só que era pra mim uma coisa inegociável. Então isso foi bem emblemático pra mim, uma coisa muito simples, né? Parece até ridículo assim falando, mas pra mim foi muito significativo. E aí eu tive a certeza, falei, cara, eu consigo mudar qualquer coisa, Sim. porque se eu conseguir abrir mão de algo que era inegociável a princípio, né? Total. Tu consolida. Total. É exatamente isso. Acho que são legais essas viradas de chave que vão dando ferramenta para a gente enxergar a vida de uma maneira em que a gente olha as coisas e fala, não tem problema, eu sou capaz de me esforçar e fazer o que precisar ser feito, né? Eu também acho que é uma coisa, eu sempre tive medo, na época de adolescente, jovem, tudo, de encontrar coisas diferentes. Eu gostava muito da rotina, da estabilidade. E aprender a gostar da novidade, do risco de assumir alguma coisa... Cara, tu mudou totalmente, hein, Ferrari? Por quê? Porque tu é um cara que totalmente quer o fora da zona de conforto. Então, assim, se tu era um cara que gostava do conforto... Eu era um cara de tu conforto. Mudou pro outro lado. Eu dormia mal toda vez que alguma coisa diferente eu ia fazer no dia seguinte. Porque, por exemplo, no podcast, assim que a gente estabelece um setup, pô, agora tá redondo, os cabos estão funcionando. É tu que fica estressado. Aí o Ferrari, vamos mudar tudo de novo. Puta. Então tu mudou completamente, mas é legal, né? Porque afinal é nesse lugar que a gente cresce, né? Pois testando coisa diferente. Tem que fabricar o custo pela novidade, pelo risco, né? Total. E eu acho que esse enxergar a nossa jornada aqui, né? Nossa vida como uma forma de um aperfeiçoamento, enfim, perfeição não tem, né? Mas de aperfeiçoar as coisas, de buscar, melhorar, né? É um combustível para viver com vontade, com propósito, né? E o surf entrou como, então? Amigos. Te levaram pra água e chegaram assim, pega a prancha aqui, vai brincar aqui. Mas eu sempre tive bastante facilidade para esporte, bastante, assim. Tu curte esporte, sempre gostou? Quando a gente era pequenininho, meus pais tentaram criar um super filho, aí eu fazia judô, natação, futebol de campo, futebol de salão, tudo vocês podem imaginar. Exato. E tu gostava? Mas eu ia bem em tudo. Tu gostava? Super. Desse estresse, ficar o tempo todo ocupado? Quando eu era bem novinho, eles me levaram no médico, o médico falou, pô, esse moleque tem coração de atleta, ele tá ficando estressado pra idade dele, tem que diminuir. Te cortaram. Eu botava na piscina, ganhava do Cielo, daí botava na... eu acho que tem uma história, né, de geração, eu tenho 36, a geração de quem tem 60 agora, de ter... Acho que foi aquela turma que começou, almejava a carreira de executivo, estudar fora. As coisas vão mudando, né? Já mudou. Mas meus pais foram bem essa turma que faz, né? Dando a vida pelos filhos, como eu faço pelo meu filho. Tentaram fazer o melhor e, assim, tentaram criar dar tudo que podia para aquele menino. Então não fazia dá bastante limite, esporte. Não dá limite. Fazia tudo. Todas as ferramentas possíveis. Daí eu ia bem em esporte. E aí o surf que veio depois, que acho que é o esporte que eu mais gosto tenho certeza, na minha vida. É o que eu menos tive aptidão, assim. Eu tenho que suar muito para conseguir. O meu coeficiente ali do talento ali é negativo, mas foram tantos anos que hoje a gente se diverte. Tu falou dessa orientação dos pais, é legal isso, né? Me vejo bastante aí nessa tua fala. O que teus pais te passaram de imagem profissional, assim? Ou o que tu sentia? Tu queria ser um cara que iria trabalhar, ser executivo de uma empresa, ter uma carreira convencional? Ou em algum momento tu quis ser empreendedor, tu se interessou por ter um negócio? Legal. Então, os meus pais se mudaram para Floripa porque eles compraram um restaurante. Eles compraram uma McDonald's na Beira-Mar ali, né, na época, né? E aí meu pai se mudou para cá com 40 anos, 3 filhos, e tendo que fazer aquilo lá dar certo. Então trabalhou muito. Mas já existia a operação do McDonald's? Já existia, mas era uma operação que ele precisava levantar e fazer dar certo. Até em um outro papo, eu e o Ferrari conversamos sobre risco, sobre fazer acontecer, e ali é uma situação que ou faz acontecer ou faz acontecer. Você tem que ter 3 filhos,
40 anos na cara, não tem plano B. É legal tu dizer isso, porque tem uma imagem das pessoas que talvez o McDonald's seja a única coisa que não tenha como dar errado, mas pode dar errado, né? Eu acho que pode super dar errado. Pois é, porque parece uma coisa que é muito consolidada, assim, que com certeza é um negócio que vai dar certo, um McDonald's. Eu não tenho propriedade para falar, porque meu pai tinha uma franquia de uma loja décadas atrás, né? Mas eu sei que ele precisou ralar muito para levantar. E naquela época, como eu falei, acho que a visão deles, pelo menos, era de, poxa, eu dar a ferramenta para o meu filho voar nesse mundo é a ferramenta para ele poder, sei lá, trabalhar numa grande empresa. Então, eles deram oportunidade para a gente estudar fora. Eu tive bastante oportunidade. A gente foi morar na Nova Zelândia, na Austrália, na Inglaterra, enfim, vários lugares. Legal. E aí, na hora de fazer a faculdade, eles perguntaram se eu queria estudar nos Estados Unidos. Eu não sabia se eu queria ou não. Falei, beleza. Aí a gente fez aquele esquema, né? Tem que fazer as aplicações lá, os applications, para as universidades. Perdão. E aí, passei em umas universidades excelentes. E aí, quando a gente recebeu as cartas, eles ficaram muito felizes. E aí eu falei, putz, mas na verdade eu não quero ir. Caramba, cara. Aí foi um problema. Sim. Aí tinha entrado em engenharia, eu fiquei fazendo engenharia, depois vi que não era bem aquilo. Na época, podia fazer 2 faculdades públicas ao mesmo tempo. Eu estava fazendo administração na UDESC. E então, respondendo a tua pergunta, eu nunca quis ser um executivo, senão eu teria ido para fora. Sim. Eu sempre imaginei que tivessem outras formas de viver a vida. Eu acho que é porque eu vi o meu pai trabalhar tanto para conseguir erguer a vida e a família e prover para a gente, as expectativas altas que eles mesmo impunham, e pensava que talvez tivesse um caminho diferente, de viver a vida de uma maneira um pouco mais leve, mais equilibrada. Hoje eu vejo que era o que tinha para ele e foi um baita exemplo. Mas eu estava caminhando para uma outra coisa, para tentar... Tanto que eu, na época, na UFSC, eu ia fazer vestibular, se eu não me engano, em uma faculdade para engenharia e a outra era para letras. Bem próximo. Complementares. Mas, enfim, acho que eu sempre busquei não ser um executivo de uma empresa gigante e sempre galgar o meu caminho. Mas é legal, porque em um momento importante da tua vida de formação, tu viu teu pai transitar da carreira de executivo para ser empreendedor, né? Sim. Então, isso também deve ter fabricado uma referência na tua cabeça, assim. Acho que sim. Pô, meu pai, ele deixou de escolher aquilo por algum motivo e passou a escolher outra coisa. Acho que sim. Mas eu acho que ele teve que empreender por necessidade, né? Sim. Pô, meu trabalho aqui não vai rolar, eu vou ter que fazer acontecer. E ele é um cara empreendedor. Legal. Fez acontecer. Então, enfim, é isso. Aí, quando a gente vem para frente, a minha realidade atual de trabalho é uma consequência de tudo isso que a gente está conversando. Sim. Na Donk, a gente tem nossos... Sempre que entra alguém na empresa, a gente conversa. A primeira coisa é sentar com a pessoa que está chegando e conversar sobre a cultura da empresa. E a primeira coisa que a gente fala é a Donk é uma oportunidade de fazer diferente. E em todos os aspectos, assim, tanto do que a gente está oferecendo para os nossos clientes, como da maneira que a gente faz isso, né? Então, como é que a gente trabalha na empresa, como é que a gente cria a nossa cultura, como é que a gente se relaciona, Tanto uma tentativa de sempre achar uma nova lente para o mundo. Exato. E uma que faça sentido para o grupo. E para a vida, assim, para que ela some no arco da vida, digamos assim. Sabe? Não seja só uma troca comercial. 24 horas do dia. Se der tudo certo, a gente consegue dormir 8 horas por dia. Sobra 16. A pessoa trabalhar 8 horas, é metade do tempo dela acordado. Trabalha 8 horas com sorte, né? Porque... Não, tudo bem. Mas assim, a metade do tempo da pessoa acordada, ela vai estar relacionada com o trabalho. Sim. Ou mais, metade ou mais. Exato. E aí, eu acho que não existe, né, uma divisão trabalho... vida pessoal, a pessoa, pelo menos eu tô ali, tô aqui. Então, que o trabalho some na vida da pessoa. Que a gente consiga ter uma relação de respeito,
de inclusão, de Alinhamento crescimento de junto. objetivos, né? Exato. O pessoal fala de gostar de onde trabalha para que o trabalho não vire trabalho, né? Que você fique vivendo o serviço como sendo parte da vida sem sofrimento. Meio, não sei se é porra meio balela, assim. Meio né? porra louquice. O que eu acho, assim, é que o que eu tô falando é bonito, eu sinto, assim, mas na prática, a gente escolheu ser uma oportunidade de fazer diferente na Donk, talvez num dos meios mais estressantes que existem, né? Que é fazer uma empresa de tecnologia do zero. Com certeza. E talvez, trazendo esse ponto do Ferrari, assim, não é nem que... Claro, o meu ponto de trabalhar com o que eu gosto é... Não porque eu não vá sentir que aquilo é um trabalho, mas porque eu vou ter resiliência para seguir em frente, apesar de toda a água na cara que eu vou tomar. Então, eu tenho que gostar muito do que eu tô fazendo para aguentar a porrada até chegar em algum lugar. E depois entender que o que estressa, na verdade, não é a atividade, mas talvez os processos repetitivos ou as atividades satélite para fazer aquele negócio funcionar. Então, beleza, eu amo podcast, mas odeio, por exemplo... Postar na rede social. Por exemplo, postar na rede social, né? Fazer a parte mecânica de postar em rede social. Ok, mas isso é intrínseco ao trabalho que eu quero fazer. Então, acho que o que estressa não é nem o fim, né? Isso aqui que a gente tá fazendo é o filé do podcast. É o filé mignon tá aqui falando, entendeu? Mas para fazer o filé mignon acontecer, tem quilos de ossos em volta que tu tem que roer, né? Total. Para mim, o mais desafiador são as coisas que estão totalmente fora do meu controle. Né? E num ambiente de uma empresa de tecnologia crescendo, lidando com outras empresas grandes, são muitas variáveis que estão totalmente fora do nosso controle. Aí né? caímos na discussão estoica, né? Tu tem que chegar e ficar focado só naquilo que tem controle. Isso aí. Total, mas o estoicismo, ele é uma ferramenta maravilhosa para manter a sanidade. Total. Assim... Não, tu lê uma frase estoica já te dá uma paz. Não, sabe? Eu acho que é assim... Eu não sou um estoico praticante, mas... Exige estoico praticante. Pois é, mas não, talvez eu tenha inventado um termo. Contínuo, né? Não, mas é porque assim, eu não fico lendo lá, sei lá, estoico praticante, vou morrer. O cara morre. Não é isso. Eu não tenho Sêneca e Marco Aurélio na minha cabeceira, mas uma vez eu ouvi um cara, o Ian da Prevision. Ele faz uns anos, a gente estava trabalhando aqui na CAT, faz anos que eu não o vejo, mas isso me marcou, ele não vai nem lembrar. E ele falou, cara, isso aqui é uma loucura, porque parece que num dia você vai ganhar um mundo, no outro dia vai dar tudo errado. Sim. E às vezes no mesmo dia isso acontece, de manhã e de tarde. Várias vezes. Né? E ele falou, mas eu penso assim, ó, que é um gráfico cheio de altos e baixos. O que eu preciso é dar um zoom out e ver que no zoom out está apontando para cima. E isso é uma coisa que eu sempre penso. Então, nas zebras que dão praticamente diariamente, deixa eu dar um zoom out. Vamos olhar aqui. Ah, não, beleza. Está caminhando. Sabe? E aí isso ajuda a manter a sanidade e dar o gás para a gente seguir. Que nem a gente falou, né? O talento não importa. O que importa é a perseverança. Execução, né? Não precisa ser o melhor aluno da sala, só precisa né, seguir ali. E aí, tijolinho a tijolinho, dia após dia, a gente constrói algo bem legal. Qual foi a tua primeira atividade profissional, assim? Foi algo relacionado à engenharia? Tu foi trabalhar em algum lugar? Ou tu já saiu criando negócio? Porque a Donk aconteceu na tua vida mais recentemente, eu imagino, né? A minha história é a seguinte, ó. A minha primeira atividade profissional para ganhar um troquinho foi tocar por aí. Sim. É uma coisa que eu mantenho até hoje. Ganhar um troquinho. É um hobby remunerado. Ganhar um troquinho, não, tocar por aí. Um troquinho sempre é bom, né? Eu também tô na fila de ganhar um troquinho aqui. Não, eu tinha uma vida na adolescência bem confortável e uma hora minha mãe falou, né? Corre, né? Corre. Já tá com quase 18 anos, ganha teu dinheiro aí, né? Daí eu pensei, o que é o mais fácil que eu posso fazer? Eu vou tocar. Daí eu comecei a tocar. E foi legal. Foi bem legal, na verdade. Eu aprendi bastante coisa. Aí me lembro que eu juntei um dinheirinho, tranquei a faculdade, fui morar fora para aprender outra língua. E aí a gente foi para a França, daí eu tocava lá também, então abriu um monte de porta. Essa foi a primeira atividade profissional. Como é que é tocar na França, cara? É legal.
É legal. Foi bem legal. A gente Acho que tem tocava... muito mais a cultura das pessoas consumirem isso, né? Assim... Cara, porque a experiência que eu tenho de restaurante em Paris é aquela. Tudo quanto é canto, alguém chegando, tocando legal, assim, na Pois calçada é, do teu exato, lado, assim. exato. Eu toquei na rua, mas É. eu tocava num restaurante chamado Au Père Louis. Era em Toulouse. Eles não pagavam cachê pra gente. Tinha que pegar o... Eles passavam o chapéu. Era Literalmente. muito legal. Uma hora eles falavam, passavam o chapéu, a galera botava o dinheiro e aquilo lá era o que a gente ganhava. Assim, era Sim. legal. Foi uma baita experiência. E tu conseguia se manter lá? Funcionava esse modelo de vida? Sim. Mas eu fui pra lá pra viver uma coisa diferente. Eu tinha uma vida bem confortável aqui. Meus pais quebraram muita pedra e conseguiram dar uma adolescência bem legal pra gente. Acho que eu sempre fui um cara bem questionador. Uhum. Então eu fui lá pra viver sem o conforto que eu tinha aqui. Entendi. E como se fosse numa outra esfera, Uhum. de uma outra forma Outro de ver mundo. Então funcionava, mas foi meio que uma experiência quase antropológica. Assim, Sim. e foi bem legal. Quando a gente estava fazendo aquele processo para aplicação para as faculdades americanas, né? Eu trabalhei no McDonald's, fiz o trainee deles lá. Uhum. Foi super legal, aprendi um monte de coisa sobre processo, organização. E sinceramente, era mais uma fachada para entrar na faculdade lá. No final, acabou sendo uma baita escola para a vida, né? Porque você começava limpando o chão, fazendo. Sim. Foi um baita aprendizado, foi super legal. Até, inclusive, eu lembro de uma época que o meu pai me falava que ia me inscrever no McDonald's. Quando eu tava... Não, já tinha mudado pra cá. Porque tinha uma tendência, não sei, os pais... O McDonald's era uma referência. Coloque seu filho no McDonald's pra ele aprender a trabalhar. Eu acho lembro que eles tinha... venderam bem a ideia de conseguir mão de obra barata. Pode ser. Mas eu lembro que saía até matéria, assim, de executivos gigantes botando filho no McDonald's. Faz sentido. No mundo todo, assim, grandes Faz executivos botando filho no McDonald's pra ele aprender a vida, assim. Que nem botar, sei lá, no exército, fazer qualquer coisa assim. Mas foi bem legal pra mim. Sim. Pensa, comecei lavando o chão, lavando o banheiro, na chapa, atendendo. Aí um cara te trata bem, um cara te trata mal. Foi um baita aprendizado. Enfim... Isso foi nos Estados Unidos? Não, foi aqui. Esse McDonald's, tá? Daí, aí durante a faculdade, no final da faculdade, quando eu estava um ano antes de me formar, eu estava no boom dos frozen iogurte, lembra? Sim. Daí eu fiz um quiosque de frozen iogurte. Totalmente sem noção. Um era em Criciúma e o outro era em Joinville. Meu Deus! Totalmente sem Um noção. em Floripa, outro em Chapecó. Aí uma hora eu falei, cara, não tá fechando, as coisas não vão dar certo, aí eu consegui vender as coisas e tal. E tu não fez nenhum em Floripa, que engraçado, né? Fez em duas cidades. Porque os pontos estavam tomados, foi um boom. Lembra que tinha em todo lugar, toda esquina, e depois todo mundo entrou, todo mundo saiu. Uhum. Mas foi um baita aprendizado, foi a primeira vez que tive gente trabalhando na empresa, contador, organização ou desorganização. Ver uma empresa quebrar. Exatamente. A gente não chegou a quebrar, assim, eu perdi um dinheirinho, mas não foi nada assim estrondoso, absurdo, porque o investimento inicial foi pequeno e era mais em coisas físicas que depois a gente vendeu e né, tudo certo. Então foi isso. E depois com um amigo, a gente começou a conversar, ele é programador, sobre fazer uma empresa. Ele tinha acabado de fazer um projeto bem grande, ganhado uma grana e tirou 6 meses sabáticos. A gente se dava bem, conversava bastante sobre trabalho e a gente pensou, vamos fazer uma coisa juntos. Nesse meio tempo, no último ano da faculdade de administração ali, tem um professor, o Leandro, de vez em quando ele está aqui, inclusive. Leandro Schmidt? Foi meu professor também. Exato, e ele fez um negócio muito legal, né? Que você tinha que fazer uma matéria, um projeto, e o projeto precisava levantar grana e ia para alguma coisa de caridade, né? Sim. No nosso, a gente estava levantando dinheiro para a ala oncológica do Hospital Infantil. E aí a gente teve uma ideia de pedir para as crianças que estavam em tratamento pintarem alguns desenhos sobre o que elas queriam. A gente pegou esses desenhos, entregou para os artistas, para vários artistas plásticos aqui de Floripa. A gente conseguiu patrocínio na época, umas telas grandes, e eles pintaram os quadros para a gente leiloar.
essa ideia não foi nossa, tinha uma iniciativa assim de crianças e os artistas pintarem desenho em algum lugar fora do Brasil, eu só não me lembro o nome agora do que era. E aí, uma galera queria comprar os quadros, mas eles eram e precisavam ser caros, né? Porque o artista passa lá a vida inteira aprimorando a arte dele para conseguir fazer aquilo e ele tem que cobrar por aquilo. Sim. Mas às vezes tu quer consumir e não dá. E aí um amigo meu, um cara genial, o Diego, e eu começamos a conversar, cara, o que a gente pode fazer? E nessa época ele leu um livro, que é o livro do Tim Ferriss, que é... Trabalho 4 horas por semana. Exatamente. Ele falou, cara, a gente tem que fazer uma parada aqui, que não tem estoque, que a gente vende online, a gente só atravessa, daí a gente falou, cara, vamos resolver essas duas coisas. Daí a gente teve a ideia de vender reprodução de arte pela internet. Então a gente montou um esquema, que a gente fazia parceria com os artistas, eles licenciavam os quadros deles em edição limitada, a gente imprimia lá com o Giclée, que é uma técnica de museu, tinha certificado de autenticidade numerado, assinado, vendia pelo site que a gente fez e aí despachava. Uhum. Na prática, um e-commerce, exatamente. Na prática, eu não sei o que o Tim Ferriss fez de diferente no livro dele, porque ele dava um trabalho monstruoso. Tu trabalhava bem mais que 4 horas por Exato. semana. A gente também, tá? Eu não sei o que o Tim Ferriss fazia, mas ainda não consegui aplicar a metodologia. Tem outro livro dele lá, o For Our Body, Uhum. que ele fala, você falou de low carb, ele fala de low carb também. Uhum. Enfim. Tem o Ferramentas Titãs, que é do podcast dele. Não, esse cara é bem legal, só não sei como ele consegue fazer na prática essas coisas. O fato é... Também li o livro, também. Eu achei super legal, mas como é que tu pratica aquilo, cara? Né? Na última página ele coloca, só que não funciona. Exato. Tudo isso aqui é só ilustrativo. Mas, enfim, então a gente tinha... E essa empresa se chamava Donk. Cara, então já tinha esse nome. Exato. Cara. E Donk, porque a gente queria um nome que não ligasse com nada. E o Donk é então em francês. E tinha voltado da França. Donk é? Então, em francês. Legal. E aí, então tudo é meio conectado, né? Voltei lá da França dessa experiência, daí a gente começou a querer empreender, e aí, tem um jeito de ganhar dinheiro trabalhando pouco. O Tim Ferriss, vamos copiar, daí Sim. Que nome, aí foi a Donk, enfim. O Diego, meu amigo, ele passou num super concurso, é um cara genial, e não fazia mais sentido para ele estar ali na Donk. E nesse meio tempo, esse meu outro amigo, o Alessio, que é programador e tinha terminado um projeto grande, falou, vamos fazer uma coisa junto. Eu entro na Donk, no lugar do Diego, e a gente faz uma software house. Em princípio, a empresa estava afastada daqueles negócios dos quadros, certo? Sim. E aí... É que isso morreu depois. Depois a software house começou a dar certo. E não fazia mais sentido fazer o e-commerce. Dava muito trabalho. Gestão de logística, estoque, tudo. Dava um trabalhão, porque tinha que gerir tudo para um dinheiro que... é uma margem pequena. Exatamente. E assim, varejo, um leão por dia, né? É um varejo. Não é para mim, varejo. E afinal de contas era para fazer menos de 4 horas por dia, certo? Menos de 4 horas por semana. Por semana. Aí a gente fechou a Donk e ficou só com a software house. E ficamos assim por 12 anos, eu acho. E foi um processo, foi super legal. Que ano que começou a software house, tu lembra? Não sei se foi 2010, eu não me lembro, tem que olhar no contrato social. Uma época que teve um boom, assim, né? A minha agência também, eu comecei em 2009, então mais ou menos essa época. Por aí. E eu lembro que era uma época em que a internet estava meio sendo desbravada pelas empresas, assim, né? Todo mundo queria ter... Os sites já tinham acontecido, mais ou menos, mas ainda tava muita coisa por vir, né? Rede social... Sim, os sistemas não. E os sistemas não, exato. Aí eu lembro que foi a década do SEO, por exemplo. Minha agência cresceu muito nessa década do SEO. E mais um monte de outras tendências, assim, social media. A palavra social media apareceu. Exatamente o Twitter explodiu. Exatamente. No nosso caso, o meu ponto de vista, o que eu enxerguei, o que eu vivi era... Quando a gente começou, a gente fez, por exemplo... Não tinha os sistemas de prateleira. Não tinha um conta azul da vida. Sim. Hoje tem sistema de prateleira para qualquer coisa. Exato. Né? SaaS, quer dizer, digamos, para nuvem, tudo. Exatamente. Antigamente tu comprava a caixinha do software de gestão, né?
Tu queria ter um sistema financeiro, tu ia lá e comprava um sistema financeiro Comprar no macro atacadista, Isso. tinha lá na seção de informática. Tinha que comprar Era local, tu instalava local. Tinha que comprar um computador para ficar de servidor, para uhum. poder ficar no Exato. banco de dados. Exato. Era O isso aí, trabalho era que isso dava. Exatamente. Mas quando eu digo de prateleira, eu digo um sistema pronto que qualquer um possa usar. Então, por exemplo, a gente fez sistema para agência de turismo. A gente fez sistema... Putz, é tanta coisa. Mas vocês começaram a atirar para todos os lados, assim, desenvolver por conta Não, própria. Não. As pessoas vinham até a gente. Ah, tá. Sempre Era foi demanda- assim. Uhum. Aí vinha alguém de uma agência de turismo. Eu preciso disso aqui, calcula essa comissão, faz assim. Daí a gente... Aí o meu trabalho era fazer a parte comercial e documentar os sistemas, fazer toda a análise de requisitos. E depois acompanhar isso ser desenvolvido e entregar para os clientes. Então, eu fui obrigado... Tu que brigava com o desenvolvedor o tempo todo pra... Ó, faltou isso, tem que melhorar aquilo e tal. Era um equilíbrio de pratos, né? Porque Sim. sempre muito mais projeto do que força que a gente tinha de mão de obra, né? A gente também não queria crescer, a gente não queria ter uma estrutura gigantesca. O cliente com uma ideia mirabolante. Exatamente. Exato. Ou então um cliente com uma ideia que não sabe na prática, né? E nem é o papel dele saber como é que isso se traduz, né? Via tecnologia no resultado que ele precisa. Então, essa década de trabalho foi fazendo isso. A parte comercial foi fácil, porque os clientes vinham até nós. A gente nunca fez propaganda, nunca botou a cabeça para sair debaixo da pedra. 2009, 2010, estava bombando já, Sim. o pessoal desesperado, achar desenvolvedor Exato. em qualquer lugar. Começou a ter uma mudança ali, assim, no meio da década passada, que o pessoal que começou a procurar a gente para fazer coisa, eles não estavam mais procurando um sistema para sua empresa, eles estavam procurando um sistema para fazer uma empresa, para empreender. Uhum. Então, a gente fez várias coisas. A gente fez por exemplo, tem um pessoal de São Paulo que nos procurou porque queria fazer um sistema de terapia online. 3 irmãos inteligentíssimos, super competentes, organizados. E aí eu desenhei os requisitos com eles, foram meses de trabalho. Enfim, essa empresa existe hoje, chama Oriente-me. Tá super, super bem. Assim, é um puta case, bem legal. A Oriente-me foi um dos cases. Tiveram alguns outros clientes que nos procuraram para criar plataformas e fazer a empresa em cima disso. Né? Eu vou empreender, vou fazer uma startup. Uhum. Preciso da tecnologia. Uma das possibilidades é contratar alguém, uma software house terceira, para fazer. E começou a ser esse o foco. Essa análise de requisitos que tu estavas fazendo, chegar e verificar como é que desenha tecnicamente uma solução para o cliente, já era tua praia? Assim, tu aprendesse isso dentro desse processo? Não era minha praia. Foi uma coisa aprendida tive que estudar. Que é o que a gente fala. É muito mais importante saber que não importa o que se coloque na nossa frente na vida, a gente pode ir lá e aprender, tem capacidade de fazer aquilo, do que achar que a gente tem alguma coisa inata dentro da gente que sabe fazer X, Y, Z. Sim. Então eu aprendi fazendo, fiz bastante, e coisas que deram super certo, coisas que não deram certo, coisas que não deram certo porque, sei lá, acabou o dinheiro da pessoa, porque o cara é despreparado, ou porque teve rolo de sócio. Acho que vocês E dá muita treta, né? Muita. Vocês já devem ter visto, sim, centenas de exemplos a mais do que eu, né? Eu fico imaginando aqueles que estavam falando aqui um pouquinho, um monte de gente que não tem muito dinheiro, ele diz assim, te dou uma porcentagem do negócio. Não, isso aí acontecia todo dia. Sim, semanalmente. A gente até teve uma coisa. Tomás, tô com uma puta ideia aqui, ó, vou te dar 40%. Até foi uma coisa que a gente falava assim, cara, a ideia vale 5%. Sabe? E a execução e tudo mais, e tirar isso do papel. Mas, enfim, então tiveram vários cases. Depois a gente começou um contrato no exterior, que era bem legal pra gente também. Mas teve um dos cases que era um fundo de investimento de uns japoneses lá em São Paulo. Assim, uns caras brilhantes. Tinha uma pessoa que tinha feito um pitch para eles de fazer uma plataforma de gerenciamento de entregas. Como se fosse... Enfim, ele queria ter um Uber dele. Entendi, gerenciar os fretes ali. Exatamente, mas para gerenciar entregas, principalmente de alimentos. Entendi. E aí chegaram até nós e a gente desenvolveu essa tecnologia. Esse foi o mais difícil que a gente já fez. Porque, olha só,
o negócio tinha que funcionar quando não tinha conexão, quando tinha conexão, de madrugada, com o celular de um motoboy do interior de São Paulo. Pensa num telefone quebrado, zoado, Sim. 10 anos atrás. Aí tem aquela tecnologia que acompanha em tempo real, tem outra que só manda um pingzinho a cada X tempo e vai mudando a bolinha. Exatamente. Aí o pagamento deles é por ali. Enfim, aí tem que avisar o cliente lá do que estava acontecendo. E aí o benchmark era o iFood. Tava lá em São Paulo. O iFood acho que é o mais famoso aqui, mas iFood, o Uber Eats, Rappi. aí tem o Rappi, a Log, que eram... E esse é o benchmark e a gente fazendo. Então, a régua subiu muito, muito, muito. E a gente trabalhou igual uns doidos. E a gente se envolveu bastante nessa empresa. Eu cheguei a escrever o manual de operações deles, de ir no que eles chamavam de POP, eram os pontos de presença. Então, os motoqueiros tinham um lugar físico para estar, porque a empresa, o maior ativo dessas empresas era um motoqueiro, para conseguir entregar. Aí chegava sexta-feira à noite, chovendo, o cara tem vários bonés, né? Ele trabalha para... Sim. Tem vários... E aí chega o iFood e fala, eu vou pagar R$50 a corrida, ou seja, eu vou queimar... Claro, caixa para atender. Dezenas ou centenas de milhares de reais essa noite, porque eu vou ferrar os outros caras para que as empresas, os restaurantes não se ferrem hoje à noite e depois façam comigo. Então era uma guerra de quem tinha mais caixa. Começou a rolar um dumping de todos os lados. E como essa empresa não tinha essa mesma bala, apesar de ter uma estrutura grande por trás, tinham outras formas de organização. Vamos atender melhor o motoqueiro, vamos pagar ele um pouquinho melhor, vamos garantir um fixo, várias coisas. Vamos treiná-lo. E a gente foi usando a tecnologia para todas essas coisas. E aí, depois essa iniciativa não foi para frente, mas foi um aprendizado absurdo na guerra. Motoqueiro entregando em São Paulo, enquanto os negócios de os aplicativos de delivery estavam brigando para ver quem parava em pé, e a gente ali no meio foi um baita aprendizado. Disso, a gente saiu com a tecnologia para gerir coisas que aconteciam em campo. Entendeu? Então, aí a gente se aproximou da CAT. Esse aí, teoricamente, foi desenvolvido por eles? Eles pagaram? Não, tudo bem, eles pagaram, então era deles, teoricamente? Sim, eles pagaram e era deles. No final, quando eles resolveram desfazer, a gente tinha percentual ali e tudo mais, quando eles resolveram desfazer essa iniciativa, a gente conseguiu negociar e sair com a tecnologia. Saíram com o produto, então. Exatamente. E é louco isso, porque eu imagino que vocês, como fábrica de software, vocês tinham outras demandas que estavam rodando, e de uma certa maneira esse foi um projeto em que vocês se envolveram no negócio, e não só em criar a tecnologia. Exatamente. Tiveram 2 projetos. Esse da Oriente-me, que eu comentei. Terapias. O meu ex-sócio, o Alessio, é um cara genial. Ele é CTO da Oriente-me, então ele foi se envolvendo ao ponto... A tecnologia estava toda na nossa mão ali, né? E até foi um papo também que a gente teve recentemente. Quando você não tem um software documentado, você depende da cabeça de quem fez aquilo ali, né? Ou de quem fez cada parte. Então, era normal nós, como software house, ficarmos cada vez mais fundos no negócio, porque a gente não recebia para fazer o software, documentar o software, ninguém tinha nem dinheiro para pagar isso, essas horas. Então, acabavam ficando cada vez mais dependentes de nós. Então, a Oriente-me e essa outra empresa, a gente entrou bastante no negócio, a Oriente-me permanece até hoje, o Alessio está lá de CTO e eles estão assim, com uma trajetória maravilhosa. E essa outra empresa que a gente ficou bastante na operação, a gente teve que aprender muita coisa, né? Uhum. Aí o que aconteceu? Através de um outro pessoal, também acabaram fazendo uma empresa de logística com baita sucesso, rolou uma ponte com o Kerish. O Kerish falou para eles, eu tenho um problema que preciso gerir meus montadores aqui. Porque vocês estavam sem aplicação para esse software. Vocês tinham a tecnologia, mas o que a gente vai fazer com isso agora? Ficou parado. Porque daí a gente tinha contrato... Qual o problema que a gente vai resolver com ele? Né? Não estava nem procurando. E isso chegou a ser usado numa iniciativa chamada Clube do Promotor, que era uma iniciativa bem legal do Rodrigo Laminha, um cara que foi um dos fundadores da Involve, uma empresa, né, que, já teve com a gente no podcast algumas vezes. Ele é uma baita referência, né, então pra gente foi um salto super legal. Então,
ali a gente entendeu que a nossa tecnologia não era um gerenciamento de delivery, ela era um gerenciamento de alguma coisa que acontecia na rua. O clube do promotor gerenciava promotores de vendas, né? Era um problema já de campo, né? Exatamente. Daí quando alguém falou, pô, o Queires levantou a mão lá e tá com dificuldade para gerenciar os montadores. Montador de imóveis. Aí falaram, ó, eu não lembro o dia da semana, mas hoje é terça, a gente tem que falar com eles amanhã é quarta, ou depois de amanhã é quinta. Cara. Daí eu fiz um site, o Alessi fez um site, e eu criei os conteúdos. Da Donk? Aham. Mas a marca não existia, a Donk. Então, a Donk era a empresa de quadros. Que estava fechada, Que estava 10 anos parada. Ah, estava Sim. parada. Não, a empresa estava lá. Pegaram a marca. O CNPJ estava fechado, mas a marca e o domínio estavam parados. Tá, mas isso é muito louco, Tomás, porque assim, ok, o Queires, que é uma empresa estabelecida, grande, levanta a mão com uma dor e fala assim, ó, hoje é terça, eu preciso de vocês na quinta aqui com uma solução. Aí vocês reviveram uma empresa que estava parada? É que não foi exatamente... Eles não estavam falando com a gente, eles falaram com outra empresa. Eu tenho uma dor que é essa. Aí essa outra empresa falou, eu acho que Eu tem sei quem alguém para resolve. indicar. E aí armou esse meio de campo. E aí vocês tinham marca, como é que foi? Por que escolheram a Donk? Porque a gente tinha da empresa de reprodução de arte a logo Uhum. e o domínio. Era o mais rápido que tinha na mão. Exatamente. E aí foi isso, aí virou Donk. Aí a gente foi lá, ingenuamente, apresentar, ó, temos a tecnologia, vamos recrutar os montadores de imóveis e oferecer para vocês o pacote completo, né? Terceirizar toda a operação de montagem de imóveis. Daí eles falaram, de forma nenhuma. O meu cliente só termina a experiência conosco quando ele está com o produto montado na casa dele, pronto para usar. Os montadores são meus, não são teus. É que a montagem não é um serviço adicional, ela faz parte da entrega principal. Exato. Assim, ó, eu aprendi depois que nenhuma empresa, por exemplo, de eletromóveis, nasceu para fazer montagem. Nasceu para vender o produto deles. Sim. Mas teve que resolver esse problema da montagem, porque senão não para em pé. Sim, o cara tá comprando a solução, né? Eu não tô comprando um monte de MDF empilhado. Eu tô comprando um móvel, eu quero botar minhas roupas. Exato. Eu quero espaço para botar minhas roupas, eu não quero armário. Exato. Exato. E assim, ó, pensa assim, ó. De que adianta gastar uma fortuna num ponto, na reforma do lugar, no treinamento da tua equipe, enfim, na vitrine, em qualquer coisa que seja física para vender, ou mesmo uma loja online, no estoque, enfim, na entrega, se a montagem for meia boca, acabou a experiência do cara, entendeu? Então todo investimento feito antes vai por água abaixo. E por mais que tu queira, tu jamais vai fazer uma entrega do jeito que aquele cliente particular gostaria que fizesse, né? Não teria como fazer, exato. Porque teria que ser uma commodity, teria que ser um padrão de qualidade que seria para todos os players. No caso do Queires, ele pode fazer a entrega deles, né? Ah, tá, você está falando, nós entregamos o que o cliente pede. Exato, fazer uma montagem. Não tem como. Por exemplo, tu não tem como chegar e fazer uma montagem que seja única para cada um dos clientes. Não de uma maneira escalável. Pois é. Não tem como. Aí foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Eles falarem, olha, não, vocês estão doidos. Uhum. É porque na empresa de delivery, lá atrás, os motoqueiros estavam relacionados com a empresa. Uhum. Sim. No clube do promotor, os promotores de vendas estavam relacionados com o clube do promotor. Então, a gente foi com essa mesma lógica para lá. E lá eles falaram, olha, não, a gente quer só a tecnologia. Na hora, eu me lembrei o que um amigo me falou. Ele falou, esse meu amigo até é um dos investidores da Etiqueta Única, uma empresa que deu super certo, né? Acho que ele foi o primeiro investidor, enfim, não sei. Ele falou, cara, eu não boto nada em iniciativas que sejam só tecnologia. Porque eu acho que é mais fácil alguém vir... E superar, claro. Basicamente, obviamente, não é um negócio de um magazine, de uma loja de eletroeletrônicos ou de móveis fazer o papel de entrega. Mas, obviamente, eu vou numa loja, compro uma coisa e eu quero receber na minha casa montado. Eu quero ter a experiência daquilo. Sim. Então, a gente aprendeu que qualquer loja de eletromóveis que nasceu para ser uma empresa de varejo, não nasceu para prestar o serviço pós-venda, né? Uhum. De entrega ou de montagem. Ninguém fala assim, eu tenho um sonho de montar uma empresa para, sei lá, vender um móvel porque eu quero montar ele depois.
Mas precisa, porque a experiência do cliente só acaba quando ele está com o produto pronto para ser usado, né? E aí o receio é, de repente, não ter mais uma razão para o cliente ficar fixo contigo, né? De ficar próximo de ti, porque é uma tecnologia que pode ser copiada, de certa forma. E isso você diz, o meu receio, É. na hora que eu cheguei lá, total. Quando a gente chegou lá para falar com eles falaram, não, eu só quero a tecnologia para gerenciar os meus montadores, não estou pronto e nem consigo ver em que momento no futuro eu vou estar pronto para terceirizar essa parte, para que a montagem não esteja na minha mão, porque isso é muito importante para a operação. A gente sentiu Tipo assim, vulnerável. ou tu vendia o sistema pra eles, né? Ou tu tava com teu negócio em risco. E a gente perguntou, meu Deus, como é que vendendo ou alugando o sistema eu vou ter algo relevante e que eu consiga, né, assim... Fidelizar, né? Que é a palavra que a gente usa, né? Exatamente. Fidelizar o cliente, ter uma relação que vai ser de longo prazo e vai ser tranquilo. E a coisa mais incrível é que isso faz 3 anos, a Dom vem crescendo desde então, agora mais do que nunca, e nunca um cliente que começou a usar a plataforma saiu. Que legal. No final, a gente teve que... As coisas na prática vão ensinando a gente, né? Então, o sistema evoluiu muito, né? Do que a gente tinha no começo para o que a gente tem. A gente nasceu de um sistema de gerenciamento de delivery, que começou a ser usado para gerenciar alguns serviços. Hoje, ele gerencia serviços, mas ele gerencia o estoque, ele gerencia o pagamento dos profissionais lá na ponta, ele faz toda a comunicação com o cliente final que recebe o serviço, o cliente avalia, ele é uma ferramenta de treinamento dos profissionais. É uma empresa que tem um turnover muito grande. E tem problema de rota também, né? Encaminhar as pessoas, como é que é? Os atendentes têm que chegar e descobrir como é que chega no cliente. Esse ponto é perfeito. Não só dele descobrir como é que chega, mas da gente organizar. Eu tenho essa carga de serviço para fazer. Eu tenho esses profissionais disponíveis. Quem faz o quê e em qual ordem? Já tem o que eles chamam de um plano de trabalho da pessoa de campo. É uma roteirização inteligente, sabendo, ó, tem uma malha de serviços, tenho esses caras, esse faz aquele, esse serviço demora tanto. Então a gente fez um algoritmo aí que demorou muito tempo e hoje resolve muita coisa para várias empresas, né? Automatizar toda essa parte. E, enfim, assim como em tudo na vida, é aquela história do antifrágil, né? Sim. E a gente foi fazendo, melhorando, e a gente tem uma coisa super sólida hoje. Então, a história da Donk é bem legal porque não começa 3 anos atrás, né? Ela começa, sei lá... Bem antes. Bem antes. Sim. E eu imagino também a questão, né, depois de 10 anos de experiência de software house, fazendo demandas para clientes, o padrão de atender uma demanda própria deve ser muito mais difícil, assim, né? Tipo, você sabe onde é que consegue chegar? Sim. É muito mais difícil, mas em contrapartida é mais fácil. Nós somos nossos próprios clientes, né? Mas isso é bom ou é ruim, né? Tipo, uma coisa é cobrar uma coisa de uma segunda pessoa, né? Para uma terceira pessoa chegar e falar assim, eu quero isso de você. A outra coisa é você assim, eu quero isso de mim. Tipo assim, Sim. pô, pai, tu sabe o teu limite. Sim, mas eu acho bom. Porque é uma coisa que a gente consegue trabalhar, a gente tem um pouco mais de controle sobre isso, né? São outros aprendizados, né? Agora é uma esteira de entregas e evoluções do nosso sistema, da nossa empresa, da nossa plataforma, né? Então, de eletromóveis, a gente tem outros mercados, tem empresas de segurança que instala câmera, alarme, tem empresas de telecom, que é um mercado gigantesco, que tem técnicos para, né, fazer as instalações, manutenções, cancelamentos. Tem várias frentes, né? E, pelo que eu vejo assim, não tem muitos players trabalhando nesse mercado. Vocês são bem inovadores nesse sentido. Tem concorrência e tem bons softwares, mas eu desconheço uma ferramenta que seja tão completa e, você pode falar um termo em inglês, tão hardcore como a nossa. Porque a gente nasceu de uma necessidade mais dolorosa, né, que é gerenciar os motoqueiros lá atrás. A gente tem coisas no sistema que eu acho que alguém que fosse mapear um sistema de gerenciamento de serviço externo puramente agora, nem olharia. Então, a gente tem uma vantagem competitiva bem grande. Mas o mercado é super dinâmico, né? Então, a gente é o pé embaixo o tempo inteiro para que a gente possa conseguir
continuar colhendo os frutos dessa maturidade que a gente tem no sistema, né? Hoje, como é que funciona a entrega de solução de vocês? O objetivo de vocês era ser uma startup que resolve uma dor do mercado e tem clientes nesse sentido. Mas hoje o viés de vocês é mais colocar uma solução que vai ter a marca do cliente e ele vai gerenciar isso usando vocês como plataforma? Ou é a Donk ser a marca que resolve essa dor para todos os clientes? Boa. Sempre a marca do cliente. Tá. A Donk é totalmente White label. label. Uhum. Totalmente white label. Então, nem tem aplicativo da Donk no ar. Tem o aplicativo do cliente A, B, C, D. A parte web de gerenciamento também é white label. A gente atende empresas, principalmente médias e grandes. Acho que nenhuma empresa dessa quer mostrar que está usando uma tecnologia terceira, né? Sim. Se puder ter uma tecnologia tão porrada quanto a nossa, ainda com a cara deles, é mais uma, né, coisa para nos ajudar a vender e para eles faz sentido, para a marca e tudo mais, né? Então, white label. O que aconteceu com a Software House? Como é que é? Vocês começaram a puxar o freio de mão nessa parte? Finalizaram os projetos que tinham Mas pendentes. o que aconteceu? Não, o que aconteceu foi a Donk começou a crescer, a Software House começou a ter cada vez mais tempo tomado dos projetos grandes, das plataformas que começaram a crescer também, que não eram nossas, mas que a gente fez e de alguma maneira estava atrelado ali. Então, tínhamos 2 sócios, eu e o Alessio, meu sócio, e aí a gente conversou, ele ficou com toda a parte que era da Software House e dos projetos que estavam ali, e eu fiquei com a Donk. Então, teoricamente, agora está com a cabeça totalmente livre para tocar esse projeto. Teoricamente, não. Teoricamente, Teoricamente, eu não posso falar por ti. Não, a gente fez essa transição. Esse papo começou no ano passado. Você já vem, agora essa transição já está feita. Então, está sendo bem legal, porque, para mim, a Donk existiu 2 anos enquanto a Software House ainda existia. Né? Então, esse foi o primeiro ano puro da empresa. E é mais uma coisa para mostrar como, às vezes, a gente escuta as coisas e não aprende até que elas aconteçam na prática com a gente. Né? Eu já escutei 500 vezes, sem foco e sem ter só isso na tua mesa, o resultado não vai ser o mesmo. A partir do momento que tinha só aquilo na mesa, a empresa que já parava em pé e é legal, a gente já estava no Midtech, enfim, mas foi uma virada de chave absurda. Então, enfim, dá alegria. Só a Donk te preenche como ser humano, como empreendedor? Tu acha que ela te preenche por completo? Tá falando misturando com a questão do surf, com a questão da música, coisa assim? Ou a vontade de ter... porque eu imagino também que um negócio suga a gente absolutamente, assim, né? Toda a tua energia vital vai para dentro daquele negócio, porque tu precisa fazer a coisa funcionar. Só que, ao mesmo tempo, tu acaba ficando bitolado, assim, eu tenho essa sensação, tu fica viciado. É que nem tu tá resolvendo um problema, e aí tu sai para dar uma volta, e quando tu volta, tu tem um estalo e enxerga a solução que estava diante dos teus olhos. E eu acho que, pelo menos, experimentar, tocar iniciativas, vivenciar experiências diferentes de maneira simultânea, te dá essa oxigenação. Te evita que tu fique bitolado num negócio. Eu concordo com você. Eu acho que, somando com o que você está falando, tem uma coisa bem importante, que é entender o porquê você faz cada coisa. Sim. Eu estou fazendo isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Tem um motivo. Então, só a Donk me preenche como ser humano? Não. Mas o que é a Donk para mim? Isso. A Donk é muito mais do que eu, né? A gente tem uma equipe, claro. Tem umas pessoas entregando o seu tempo, a sua disposição, a sua vida, tem um propósito, tem uma forma de trabalhar, então isso já transcendeu muito o que eu sou mais um nessa equipe. Então, não me preenche, assim como eu acho que não preenche ninguém da equipe, porém, é um motivo de muito orgulho na vida. O trabalho é super puxado, difícil, estressante,
desafiador, dinâmico. Mas o que significa ele para mim? Significa um desafio, significa, na prática, aquilo que a gente estava comentando, que é de saber que a gente é capaz de se atualizar, de dar um passo a mais, de evoluir, conforme as coisas vão se apresentando. Então, eu adoro o trabalho da Donk, é super estressante. Tem muita coisa para fazer, porque ele é super dinâmico, me faz aprender muita coisa, e é explícito as conquistas que a gente vai tendo e a diferença que a gente vai fazendo na vida das pessoas. Poxa, hoje tem dezenas de milhares de pessoas que sustentam famílias todo dia segurando o aplicativo da Donk, que é um fato. E se o negócio funcionar pior ou melhor, vai mudar drasticamente a vida dessa pessoa. Se a gente conseguir aumentar a produtividade dele, vai ganhar mais grana. Vai conseguir, enfim, fazer qualquer coisa com esse dinheiro. E os clientes também, né? Tipo, até os próprios clientes, provavelmente a entrega de valor lá deles fica mais possível, mais real, né? Mais valorizada, exatamente pelo fato de ter uma plataforma para suportar eles. Total. São 4 pés. O prestador de serviço, o cliente, que você acabou de falar, que é o nosso cliente, a empresa, o cliente final, que é o cliente da empresa que está recebendo o serviço, e nós. Então, pô, tem até a história da Judite, né, do cara pintado de azul, que é um negócio muito engraçado. O negócio chegou num nível que é uma piada, o nível dos serviços que a gente recebe em algumas coisas. Quem não pediu uma instalação de internet em algum momento da vida e quis matar alguém porque você estava em casa e o cara falou que você não estava e você saiu e ele falou... A gente tenta... O nosso propósito é reinventar a forma que os serviços externos são prestados, da tecnologia, para que isso possa mudar. Talvez daqui a 10 anos essa piada nem faça mais sentido. Claro. Tá fazendo uma referência da Judite, porque provavelmente aquele problema que a gente sempre passa, né, do cara que vai instalar a net, né, que diz que vai entregar e não aparece, diz que vai aparecer à tarde, mas a gente não sabe qual tarde. Cara, é exatamente é um isso. absurdo em 2023 tu ter que parar um dia inteiro pra ficar esperando uma pessoa que vai aparecer na tua frente como por mágica e a operadora te impede de falar diretamente. Tu não pode mandar um WhatsApp direto pro instalador, dizendo, tô aqui, tu vai chegar que horas, vai atrasar, vai não sei o que, não. E aí tu liga pra operadora, a operadora também não consegue te dizer onde o cara tá. Cara, isso é uma coisa ridícula que acontece. As operadoras não estão usando a Donk. Não, exato. Mas a gente endereça isso aí. Então, lá atrás a gente já fez uma tela que informava o cliente final quem ia, que horas ia, onde ele está no mapa, que horas ele vai chegar. Já deu para o profissional a visibilidade de poder informar para o cliente avisar se estava ou não. E uma coisa que a gente não pensa, nós como clientes já sofremos com isso. Só que a empresa já sofreu também, porque o que não tem de cliente que não estava em casa e disse que estava? Também, com certeza. A gente está no Brasil, né, galera? Então, por isso que são 4... São os 4 pés. O cliente final, o prestador de serviço, que também sofre no meio desse caminho inteiro, porque daí uma hora a empresa vai dizer que ele está mentindo, outra hora dizer que está falando verdade, o cara fica... Tem gente que é bem intencionado, gente que não é, né? E também... Cada hora um faz o papel de Pinóquio, né? Por isso que eu fico tão feliz e orgulhoso de, num mercado de tecnologia, falar que a gente tem o churn zero. Uma hora a gente vai ter churn, é normal, né? Mas se não funcionasse na prática, se todos esses pilares não tivessem sendo beneficiados, a gente não ia ter passado esses anos com zero churn, né? Conta pra gente um pouco da tua rotina. A gente sempre gosta de saber, gosta de ler livro, é o cara que gosta de... Tu acorda cedo, acorda tarde. A gente fala do estoicismo, tu gosta de ler sobre assuntos assim aleatórios? Gosto. O desespero da minha esposa. A minha rotina é assim, ó, eu sou casado, a gente já está 12 anos juntos, tenho um filhote muito amado que fez 7 anos semana passada. A Donk é toda remota, né? Então tem gente no Recife, enfim, em Minas, tem gente espalhada por todo canto, aqui em Floripa, em outros lugares de Santa Catarina, e os clientes também no Brasil inteiro. Então, eu acordo, trabalho de casa, geralmente a gente acorda lá em casa às 5h30, 6 da manhã, a gente acorda cedo, geralmente umas 5h30, aí eu vou para academia,
6 horas da É manhã. aquele cara da academia das 5 da manhã. Tem aqueles caras, Às né? 6 da manhã eu vou. É a hora que dá. Sim, claro, claro. Como é que eu vou falar pra turma no trabalho? Pô, aqui, ó, 3 da tarde, reunião Sim. com sei lá quem. Não, vai dar. Eu vou dar, tô indo na treinar. academia. Eu vou pra academia às 6 da manhã, ou quando tem onda eu vou surfar cedinho. Aí eu acordo mais cedo ainda. Mas a ideia é fazer esporte todo dia. Um dia da semana eu dou um 10 pra mim. E aí academia, aí volto, fico com o meu filho, né? Café da manhã, às vezes eu levo ele pra escola, às vezes minha esposa, a gente reveza. E aí trabalho. Eu tento uma vez por semana almoçar com os meus amigos, é uma terapia que faz um super bem. E até trabalhando de casa, me deu a chance eu montei uma marcenaria lá em casa. Cara, legal. E um amigo que tinha feito uma marcenaria gigante na casa dele, foi morar fora do Brasil, deixou tudo comigo. E aí eu montei a marcenaria. E aí, às vezes, na hora do almoço, o circo pegando fogo, agora dá para respirar, eu vou lá serrar madeira, ficar empoeirado. E faz um bem. Quando eu tô fazendo aquilo, eu penso, meu Deus, que bom. Eu fiz uma guitarra para mim. Daí foi bem legal fazer o projeto, fazer até o fim, ver a guitarra dar certo. Então, academia, trabalho, família. Tua esposa também trabalha em casa ou trabalha de casa? A minha esposa é fotógrafa, trabalha bastante. Uma rotina bem tempo. dinâmica, então. Ela tem um estúdio. A gente construiu nossa casa, a gente fez um estúdio animal para ela lá em casa. Legal, cara. Então ela tem uma rotina boa, porque a gente não precisa pegar trânsito. Sim. A gente tem uma vida com bastante responsabilidade, mas com uma qualidade muito boa. Legal. E a gente consegue ficar super próximo do nosso filho. Em que momento tu tira pra ler, pra fazer alguma coisa assim? Então, ler, eu sempre li muito, 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 muito. Quando eu casei e tive filho, o tempo sumiu. Aí surgiram os audiolivros, né? Então eu assino o Audible. Eu fico mostrando para todo mundo com orgulho ali os escutados. Muitos livros ali. E recentemente isso diminuiu de intensidade porque podcast é até uma sacanagem, porque podcast é mais gostoso de ouvir do que um livro, né? E muitos papos são interpretações a respeito de um livro, né? Tu pega episódios que o cara fala muitas coisas são baseadas num livro, né? Total. Então, eu absorvo informação lendo, sempre estou lendo um livro, mas menos do que antes. Antes era um livro por semana, agora não é no mesmo ritmo, mas podcast e audiolivro. E aí, sobre tudo que vocês podem imaginar, né? Por que fala que é tudo que pode imaginar? Tem muita coisa louca? Não, eu gosto de construção de instrumento. Pois para fazer uma guitarra tem que ter estudado um pouquinho. Né? Então, mas faz muitos anos que eu me interesso por isso, por luthieria e marcenaria. Como é que é o nome? Luthieria. Luthieria é o marceneiro que faz instrumento. Luthieria. Luthier. Não sabia. Nome em italiano. Então, eu gosto de saúde, neurociência. Isso faz bastante tempo que eu me interesso por isso. Pois é, por isso você está falando de dopamina e coisa parecida. Exatamente. Né? A gente está falando um pouquinho do low carb, tu está ciente do que a gente está falando aqui. Tá na moda isso agora, né? Eu vou falar, sinceramente, quando começou a ficar isso em voga, eu assim, puta merda, isso aí era uma coisa meio secreta, mas que bom, né? Não queria contar pra ninguém. Mas que bom, então é bom pra todo mundo que isso fique, né? Mas era meio secreto. Não, porque era uma coisa que eu sempre me interessei, entendeu? Aí era uma coisa que eu tinha. Eu tô sendo sincero, tinha uma satisfação de falar, pô, você me interessa por essas coisas aqui. Mas é muito legal que isso esteja sendo difundido, né? Mas tu é adepto de low carb, assim? Tu faz, pratica? Não. Não é uma coisa da tua vida, do teu dia a dia? Eu já fiz jejum intermitente. Eu comecei a fazer jejum intermitente antes do meu filho nascer, faz 7 anos, assim, faz tempo. Mas o que funciona, o que eu consegui foi achar um jeito do que funciona para mim, que eu tenho um saldo positivo e apontar o meu barco para esse lugar e seguir a minha vida. Porque acho que o que mais importa é você aderir a um estilo de vida. É aquilo que a gente falou, né? Ganha quem não desiste, né? Então não adianta nada você ter um negócio mega saudável numa moda por 1 mês ou 2 meses, né? Isso é uma coisa pro longo prazo. Então, o que eu quero é envelhecer bem com saúde. Você tinha comentado que também tu não evita álcool, né? Eu não bebo praticamente nada. Mas como é que começou? Parou de uma hora para outra ou nunca começou? Eu nunca fui muito de beber. E
Eu não sei. Eu fui Faculdade, parado assim. festa de... Não, eu nunca fui muito de beber assim. Nunca gostei de cerveja. Sempre dormi cedo. Sempre fui bem caretão. E sempre gostei de fazer esporte, acordar cedo. Não sei, com o tempo, assim... Quando meu filho nasceu, ele dormia muito mal. Ele passou bastante tempo dormindo mal, anos. Daí eu parei de tomar café, porque atrapalhava meu sono. Nunca voltei a tomar café. Eu queria fazer, eu queria parar de café. Esse café é uma coisa... Parar café é difícil, porque dá uma vazio. névoa. Não, dá uma névoa, né? Você fica assim, parece que no começo, assim... Uhum. A gente fica dependente da cafeína, né? E não é ruim, né? Uhum. Tem um cara que é famoso, o Michael Pollan, sabe? Ele escreveu um livro famoso que é Como Mudar Sua Mente, que é sobre droga psicodélica. Não conheço. É um cara, um jornalista bem legal, assim. Ele escreve os livros meio... Ele se propõe a estudar um tema e ele escreve o livro se colocando como um leigo e contando a jornada dele, enquanto ele vai se aprofundando naquele tema. Então, você vai indo junto. E ele já escreveu sobre arquitetura, ele fez uma casinha em algum lugar lá dos Estados Unidos onde ele mora, mas principalmente sobre comida. Ele tem um público bastante leitores sobre comida. E aí, recentemente, ele escreveu um livro chamado How to Change Your Mind, que é super famoso, que é sobre drogas psicodélicas, a história das drogas psicodélicas e tal. Como usar com sabedoria. Mas ele conta várias coisas legais, assim, ele conta da psilocibina, da LSD, do que era, de como tinha uma hipótese, e tem uma hipótese forte de que isso pode ajudar em tratamento para depressão ou para vício, e como o que aconteceu na percepção pública para as pesquisas que existiam ali 50 anos atrás em universidades gigantes serem canceladas e isso ser visto com maus olhos. E, enfim, é bem legal. Legal, show de bola, cara. Muito, muito massa. A gente gosta de compartilhar esse lado, assim, né? Porque quem nos escuta ou nos assiste tem rotinas muito distintas, né? As pessoas têm vidas completamente diferentes. E a gente gosta de fabricar referências, assim. Tens algum tipo de herói que tu usa de referência pra tua vida, assim, tipo... Herói? Uma pessoa que te inspire. Uma pessoa inspire. te inspira, mas tens algum empresário que tu olha e diz assim, cara, eu queria ser ele, tipo... Vivo, morto? Não. Não? Eu gosto muito de música. Tem uns caras que eu olho e falo assim, cara, como é que esse cara pensou nisso, assim? Tipo, eu gosto do Jorge Drexler. Jorge Drexler, compositor uruguaio. Seu ponto de Esse vista é difícil, cara, alguém falar do Jorge Drexler. Tu acha? Eu acho, assim, porque eu conheço, mas eu conheci, por exemplo, quando eu fiz bastante tempo de espanhol, e eu conheci ele por causa das aulas de espanhol. Sim. E eu gostei do trabalho dele pra caramba. Mas eu nunca tinha encontrado uma pessoa que falasse dele pra mim. Era meio secreto isso pra mim. É a mesma coisa. Porra, tô falando. Não, mas ó, ele já ganhou Oscar. Ele foi a única pessoa, o único compositor, acho que de música latina, pelo menos a última vez que eu vi, que tinha ganhado o Oscar de melhor música, né? Acho que ele tem um público gigantesco, só que às vezes não é do meio que a gente tá andando, né? Pode ser. História da corda longa, né? Pode ser. Mas esse cara é um gênio. Ele compõe músicas simples, fáceis, assim, de digerir, porém com um conteúdo absurdo por trás, né? Ele é médico e tal. Por causa tá falando da letra? Contrarei Barro do Cama com os Luz pela Aurora e tal. Se você ouvir, tem um conteúdo científico gigante ali, junto com coisa de poesia. Esse cara é um gênio. É foda, cara. O trabalho do cara é... Não, ele é um gênio. Até uma vez esse cara é um cara que eu admiro, não é um herói, mas assim, ó, eu tenho um amigo que tinha uma revista aqui em Floripa. Ele sabia que eu adorava o Jorge Drexler, ele veio pra cá, e aí a revista dele conseguiu uma entrevista. A única entrevista do Jorge Drexler aqui. Aí ele falou assim, não quer lá entrevistá-lo? Caraca. Eu assim, cara, eu vou, nunca entrevistei ninguém na minha vida, mas eu sou fã, vamos lá. Né? Cara, que animal. Aí eu fui, preparei todas as coisas que eu, como fã, queria saber. E a minha esposa foi fotografá-lo. E ela nunca tinha fotografado para uma matéria. Aí chegamos lá, foi lá num hotel ali em Jurerê, eu fazendo as perguntas de fã, então como é que você compõe isso, como é que é o teu processo, as coisas que eu queria saber, mas não era de jornalista, e ele estava aqui para divulgar um trabalho dele. Que era um negócio bem inovador, acho que chamava N, era um aplicativo que a música, você escolhendo a música ali, o que acontecia na música no aplicativo, enfim. E aí, perdão, eu me lembro dele falar para minha esposa, eu falando com ele e ela tirando foto. Ele foi tão educado, ele falou, olha, isso é uma coisa que eu levo para a vida.
Desculpa, eu sou muito ruim em multitask, foi essa palavra que ele falou. E eu fico um pouco distraído tentando responder quando eu sei que você está me fotografando, porque eu não quero ficar muito feio na tua foto. Uhum. Se você não se incomodar, depois que eu terminar, a gente tira todas as fotos que precisar. E aí eu te dou atenção, e aí agora a gente não fotografa. Eu nunca imaginei que um cara que ganhou Oscar, que pra mim era um herói, ia falar com essa delicadeza e essa sensibilidade. Daí eu perguntei tudo que eu queria. E no final, já tinha passado o tempo, ele falou pra mim assim, se você não se incomodar, eu queria incluir um pouco sobre o assunto que eu vim aqui falar. Que é o brigadeiro. Não queria ser chato, não queria ser chato. Daí eu, tá, beleza. Aí ele falou lá e tal. Não, a gente pode pensar nisso. Então. E eu não incluí na matéria, só que eu queria. Mas eu gosto desse cara, eu acho ele genial o que ele faz. Uhum. Mas uma coisa bacana esse lado, porque a gente tá falando também porque o podcast está conseguindo te tocar um pouquinho mais que os livros, né? E a música, de certa forma, usa a harmonia como sendo uma estratégia para passar um recado também. Eu acho curioso, né, desse elemento da comunicação, como a gente está cada vez mais buscando sentido nas coisas através das expressões que a gente tem como arte, né, como cultura, de forma de comunicação. Faz todo sentido, faz todo sentido. Na música, a harmonia, a melodia e o ritmo, né? Os 3 elementos principais. Sim, eu acho que faz todo sentido. Agora, o negócio do livro, eu acho uma pena. Na minha vida, é que eu acho que a gente precisa também respirar fundo e falar, eu não vou conseguir fazer tudo. Eu não vou conseguir ler 3 livros por semana, ser o melhor pai para o meu filho, super presente, olhar no olho dele, fazer ele dormir, viver a infância dele, construir a empresa. Deixa fazer ele fazer boxe, judô, ou basquete, daquele jeito, que é o hockey. Super filho. O meu filho a gente é mais light, assim, a gente deixa, né, a gente vai... Mas gera meio que uma frustração, né, cara? Porque eu tenho uma sensação que o meu maior desafio hoje, pessoal, é lidar com a possibilidade de cada renúncia que eu faço, eu perco uma possível oportunidade. Então, isso é difícil para mim gerenciar isso emocionalmente, sabe? Abrir mão das coisas. Total. Eu conversei esses dias com um cara que é CEO de uma multinacional gigantesca, assim, bem mais pai de um amigo. E tava falando sobre... Eles estavam falando porque joga golfe e o outro anda de kite. Eu falei, cara, não dá. Uhum. Eu não quero ter mais coisa. Eu já adoro surfar. Ocupa um tempo desgraçado. Uhum. Surfar, tem que acordar de madrugada, viajar, seja lá para onde for, mas é um vício, não tem como. Adoro tocar. E não é só tocar, eu gosto de estudar. Então, ontem minha família foi dormir e eu fiquei lá estudando, prejudicando meu sono, mas enfim, é a hora que eu tinha para estudar. Gosto de ler sobre um monte de assunto. Fazer esporte todo dia para envelhecer bem, comer bem. Família e filho, prioridade máxima. E, pô, o trabalho que a gente está falando, você falou, pô, não tem só o trabalho na vida. Então, é muita coisa para ficar, né, nas costas. Então, eu tento respirar e eu entendo que, às vezes, eu enxergo como várias bolinhas, um círculo grande com várias bolinhas que aumentam e diminuem o tamanho delas, né? Uma ocupa, às vezes, a vida, o casamento ocupa mais espaço, às vezes, filhos, às vezes... Precisa manter uma constância e um equilíbrio, mas não dá para se cobrar que todas vão ter um espaço grande, cara, em todo momento. Tu fez 2 imagens nesse papo aqui, uma tua e outra citada de alguém, que eu acho que vale reforçar, né? Uma do Ian, que é o gráfico de alto e baixo, mas dá o zoom out e vê se ele tá crescendo no zoom out. E o segundo das áreas que ocupam a nossa vida, né? Com uma bolinha que cresce e aumenta de acordo com o que te demanda. Acho que são maneiras legais de criar imagens mentais do que está acontecendo, assim. Total, me ajuda. São coisas que eu volto sempre para isso. Sim. Tem mais uma coisa que eu achei bem legal. Eu até conheci essa mulher por causa de um podcast, que é a Lisa Feldman Barrett. Não sei se você sabe quem é. Ela escreveu um livro, 7 lições sobre o cérebro, e como... Esqueci o nome do outro livro. How Emotions Are Made, um negócio assim. Esqueci o nome. Mas essa mulher é uma neurocientista genial e ela diz que a gente tem um orçamento de energia no corpo e que o cérebro, na verdade, serve para gerir essa energia, que a gente tem o orçamento dele. Então, ele tem que... Como é que você age? O cérebro pega as informações que ele já coletou
ele pega as informações que chegam agora, nesse momento, e faz projeções. Putz, eu já tive aqui nessa selva e aí eu já ouvi esse barulho e era um tigre que comeu meu amigo aqui. Sim. Então eu ouvi esse barulho, vou sair correndo. Aham. Então, enfim, eu fiz um exemplo exagerado, mas ela disse que é assim que a gente reage e fica com medo, ou fica mais agressivo, ou menos agressivo. E uma coisa muito legal que ela fala é que esses caminhos no cérebro, eles são aprendidos, né? Então, você já passou por aquilo, teu cérebro fez aquela conexão, vai acontecer o tal input, e ele vai, putz, já aconteceu isso, e vai fazer aquela previsão. E que você pode aprender novos caminhos, reforçar novas coisas. E que para o teu cérebro, como eu falei de um orçamento, né, do nosso corpo, um saque, imagina, sei lá, ela chama de body budget. Então, um saque desse orçamento é imaginário e real, o teu corpo não sabe. Então, por exemplo, se você está se estressando, achando que você vai, sei lá, vai acontecer tudo errado, vai dar tudo errado na tua vida, ou que você está sentindo empresa vai uma quebrar, briga e sei tal. lá. O cara não vai comprar o produto, o cliente vai desistir do projeto, não sei o quê. Ou uma briga pessoal, né? Alguém fez É. alguma coisa para é isso, mas assim, alguém te fez mal e você fica remoendo aquilo ali. O teu corpo não sabe a diferença, o teu cérebro não sabe a diferença entre um saque real e imaginário. Ele não sabe a diferença se o leão tá ali do lado para te comer ou se você tá, meu Deus, o leão tá aí, ele não tá. E ele vai sugar a tua energia, vai te deixar num estado de estresse, de alerta. Seria a ansiedade, né, que eles chamam, né? Aquele negócio de ficar antecipando problemas. Exatamente. Que tu tá vivendo na tua cabeça, mas teu cérebro não sabe se realmente tá acontecendo ou se tu tá só imaginando. Exato. E aí você pode, segundo ela, aprender formas novas de ver e de reagir às coisas, ou seja, dar informação nova para o teu cérebro para quando acontecer aquilo, talvez você não faça saques à toa. E cai no estoicismo de novo, né? Viver o presente. Total. E parar de controlar os pensamentos, né? Tentar melhorar. Exatamente. O que eu acho muito legal dessa mulher é que ela fala cientificamente algo que corrobora tudo isso que a gente está falando. Uhum. Então parece uma coisa de autoajuda e na verdade não é. Quando eu li, eu falei, pô, aí sim. Sim, claro, fez sentido. Sabe? Legal. Então essa história de assim, putz, eu tenho essa energia para viver aqui. Quando eu como, eu recupero um pouquinho. Quando eu durmo, eu recupero um pouquinho. Mas é isso que eu tenho. Tem que ser pão duro. Exatamente. Cuidar do saco. Aonde eu gasto, né? Aonde isso me ajuda. E a gente falou de escolher as incomodações, né? Exatamente. Tipo assim, aquele cara que é do grupo do WhatsApp que tá enchendo teu saco, ele fala assim, é melhor ignorar, né? Ou de repente você entra do grupo. Exato. Apertar mais o botão de foda-se, assim, pra deixar... Exato. E não se cobrar, né? Pra mim, o mais importante é não me cobrar. E a gente falou de todas essas coisas, eu me lembrei que eu não falei da música. De tocar fora, enfim. Então, é isso. É difícil saber... gerenciar. E é um aprendizado eterno, porque o equilíbrio ele é fluido, né? Ele não é uma coisa que se alcança e tá ali. Né? Eu venho na minha cabeça aqui que daqui a pouco a Donk vai estar fazendo entrega de instalação de quadro, né? Aí fecha o ciclo. Fecha o ciclo. Aí, bum, tá ligado? Aí explode. Pode ser. A gente tá bem focado. Porque a Donk surgiu por causa do quadro. Não, se isso for, aí vai ser um ciclo bonito. Mas empresas de telecom, empresas de eletromóveis, empresas de segurança são os alvos target assim, de vocês. Legal. Show de bola, cara. Obrigado, Tomás, por ter vindo aqui, compartilhado tanto com a gente, teu tempo e teu conhecimento, tua jornada. Tu usa muito redes sociais, tu posta bastante, se o pessoal quiser trocar uma ideia contigo. LinkedIn. E com a própria Donk também. Eu tô lá no LinkedIn, Tomás Pessoa. A Donk é donkdonc.com.br e vou adorar conectar aí com... Já vou te adicionar no LinkedIn, você também faça isso. Por favor. Pra se conectar contigo aí e trocar ideia. Beleza, legal, então. Show de bola. A gente vai deixar na descrição também todos os links, já te adicionei aqui. E com certeza o pessoal vai poder conhecer mais a trajetória da Donk, né, acompanhar vocês, quem sabe participar de alguma maneira do negócio. Vai ser super legal, eu agradeço demais a oportunidade, é um prazer poder estar aqui, né, e falar um pouco da história da Donk, que é uma coisa que a gente não faz no dia a dia. Uhum. E, enfim, num lugar tão
tão legal quanto esse, né? Obrigado e parabéns. Show de bola, Então, obrigado, Tomás. Obrigado você também que assistiu a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. A gente tá muito contente de te ter aqui com a gente. A gente sabe que o público que a gente tem é extremamente engajado, conectado com a proposta que a gente tem. E para nós é muito importante que você comente, deixe o teu feedback para a gente se orientar, saber que caminho a gente deve seguir aí para também estar alinhado com as expectativas que você tem em relação a esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito em alguns dos nossos outros canais, se você está escutando por áudio, sabe que a gente também tem vídeo, tem no Instagram, tem no TikTok, e se você está em qualquer rede social também pode nos buscar no YouTube e também nas plataformas de áudio. Quero agradecer aos nossos apoiadores, aqui é o Lead Santa Catarina, ao Davi Paes e Lima, ao Danco e a doutora Rebeca Reising, que nos ajudam a viabilizar essa iniciativa, certo, Ferrari? Isso aí, Jimmy. Obrigado, Isso aí, gente. muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a plateia. para a plateia. Falou, gente. Tchau, tchau. Valeu.